meus amados, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada esposa, pastora Daniele. No telão, o tema da mensagem é prosseguindo para a perfeição em Cristo. Prosseguindo para a perfeição em Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui, amém? Diga, eu estou prosseguindo para a perfeição. Amém? Independente de qualquer coisa, amado, nós estamos aqui prosseguindo para a perfeição. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos continuar o que Deus já tem nos revelado, já tem nos dado. Nós vamos continuar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos dar continuidade agora, lendo do versículo 3 ao versículo 5. Aquilo que Paulo escreveu aos Efésios e hoje chega a Cristo Vive Pão Sul, por intermédio do Santo Espírito que escreveu esta palavra. Efésios 5, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra do nosso Senhor. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos ler novamente, igreja. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, e antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Oremos ao Senhor. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti, ó Senhor, e somente a Ti, sejam dadas honras e glórias, Pai. Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Estamos aqui, ó Deus, aprendendo contigo, crescendo com o Teu Santo Espírito, naquilo que é necessário para vivermos como igreja. Conquistando, ó Deus, aquilo para que também fomos conquistados por Ti. Conquistando esta perfeição, a qual Paulo cita em suas cartas. Esta perfeição, ó Deus, que vem somente do Teu Espírito para o nosso viver. Queremos, Senhor, atingir esta perfeição de vida, esta perfeição, ó Deus, que nos faz viver a Tua plenitude, que faz, ó Deus, vivermos a Tua maravilhosa graça por completo, não por partes, mas por completo. Esta perfeição, Jesus, que nos leva para um novo patamar,
esta perfeição que nos faz ir além, que nos faz ver muito além do que os nossos olhos naturais podem enxergar. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por este cuidado especial com a tua igreja, por este cuidado que o Senhor tem conosco. Te agradeço, Senhor, pela Cristo Vive, pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, sua esposa, Bispa Rosana. Te agradeço, Senhor, pelo nosso amado Bispo Rai e nossa amada Bispa Solange. Jesus, eu te louvo e te agradeço por este ministério santo e de compromisso com a verdade. E nós queremos, Pai, viver as tuas promessas. Nós queremos, Jesus, de fato, Senhor, em tudo, viver a tua bênção. Em todas as áreas de nosso viver, nós queremos contemplar o teu poder a nosso favor. Queremos viver a herança que temos direito, a herança do reino de Cristo, do reino de Deus, deste reino inabalável, deste reino que é paz, que é justiça, que é alegria no Espírito Santo. Assim eu te peço, Deus, que o Senhor me use mais uma vez, que o Senhor me use conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que as palavras a saírem de meus lábios, Jesus, sejam as tuas palavras, que eu desapareça e o Senhor cresça neste altar, porque este altar é teu, esta igreja é tua, Senhor, tudo aqui lhe pertence, as ovelhas são tuas, a minha vida é tua, Senhor, sou teu servo para lhe servir, em nome de Jesus. Por isso, o desejo do meu coração é que as tuas ovelhas sejam alimentadas nesta noite. O desejo do meu coração é que haja, Senhor, o fortalecimento na força do teu poder e a edificação do corpo de Cristo, para o teu louvor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius. Obrigado, minha amada querida esposa, pastora Daniele. Meus amados irmãos, igreja de Deus, igreja preciosa de Cristo, homens e mulheres que já foram salvos e salvos para sempre, têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar. Homens e mulheres amados do Pai, aqueles que são filhos, e porque são filhos, têm direito à herança de Deus. Nós estamos aqui, igreja, já há um bom tempo. O Senhor está nos falando, o Senhor está nos ensinando a respeito do padrão do cristão, a respeito da moral do cristão, a respeito da ética do cristão. E nós estamos prosseguindo neste conhecimento maravilhoso, entendendo as palavras que estão aqui nesta carta maravilhosa de Paulo aos Efésios. Através do apóstolo Paulo, nós podemos entender este padrão. Através das cartas de Paulo, nós podemos entender o padrão do cristão aqui neste mundo. Porque este padrão é Deus quem determinou. Então não é o pastor Emílio, não é o apóstolo Miguel Ângelo, não é a bispa Solange, é Deus. Este padrão é Deus quem determinou. Então nós entendemos que o que diferencia um crente, o que de fato revela um verdadeiro cristão,
é o seu padrão de conduta moral, mediante a palavra. Porque existem muitas pessoas boas aí fora. Existem muitas pessoas boas, amados, com boas intenções, porém não salvas. Não são salvas. Então, o padrão de conduta é o resultado daquilo que o indivíduo pensa e crê. Então, quando uma pessoa tem uma conduta no padrão mundo, ela é incompatível com a vida cristã. E quando a pessoa tem a vida no padrão cristão, ela é incompatível com a vida mundana. Ok? Em Efésios 5:3, Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, essas coisas que Paulo cita, faz com que a vida cristã se torne, sabe, amado, um equívoco. Um equívoco. Porque se nós prestarmos bem atenção no que Paulo cita, nós podemos perceber que muita gente hoje dentro da igreja, dentro da obra de Deus, vive, amado, impurezas, vive com cobiças, sabe, com impudicices, que não convém a santos. E dizem que são crentes. E dizem que são cristãos. Então, assim, é um equívoco na vida dessas pessoas o cristianismo. E Efésios 5:8 diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, Paulo ele diz assim, olha, o que vocês faziam lá no mundo, agora não convém fazer na vida santa que Deus chamou para vocês viverem. Porque agora você é crente, então o estilo de vida tem que ser diferente. Não é somente a minha veste, não é somente eu colocar a Bíblia debaixo do braço. O que revela um verdadeiro cristão é a conduta moral. Porque agora você é crente, agora você é salvo, agora que você foi transformado. Agora você tem uma nova vida em Cristo, agora você tem que andar como filho da luz. Então nós temos um testemunho para dar ao mundo aí fora. Eu já disse e repito, há pessoas que estão dentro das igrejas e dizem assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O pastor não tem nada a ver com a minha vida. Eu não devo satisfação para ninguém, muito menos para pastor. Amado, se um tipo de pessoa desse está dentro da igreja, ela é cristã? Ela não é cristã. Então ela vive um equívoco. Por quê? Ser cristão é ser submisso. Ser cristão é ser obediente. Ser cristão é amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Então, faz parte do quê? Do decreto de Deus ser obediente, ser submisso, dever a satisfação aos líderes e principalmente cuidar do testemunho que se dá como cristão. Por quê? Assim como Paulo diz, nós também. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu digo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu tenho que dar o testemunho de Cristo através da minha vida. Então não é mais eu. O eu já morreu. Estão entendendo? Então nós temos esse testemunho a dar, mostrar ao mundo a transformação que Cristo fez de fato nas nossas vidas. Temos que mostrar que de fato somos agora pessoas diferentes, nós não somos mais as mesmas, não temos mais os mesmos pensamentos, não temos mais as mesmas atitudes, não temos mais a mesma conduta. Amém? As nossas palavras, amados, serão inúteis, se elas não vierem acompanhadas de um comportamento, de um andar digno do Senhor. Pastora Daniele, esses dias conversava comigo,
e dizia algo para mim. Nós comentávamos a respeito do número de ovelhas da Cristo Vive Pau Sul. E nós dizíamos quão difícil parece ser o aumento em número da Cristo Vive Pau Sul. E aí nós chegamos a um consenso. E nós então falamos: as pessoas não querem viver o compromisso com a palavra. E sabem que aqui se prega o compromisso. Sabem que aqui o caminho é estreito. A porta é estreita. Aqui é porta estreita, aqui não é porta larga. Então, por isso, as pessoas não vêm. As pessoas querem ir aonde elas podem fazer o que bem quiserem. As pessoas querem ir onde elas ouvem aquilo que vão lhe fazer bem e elas vão voltar para a vida delas do mesmo jeito, sem nenhuma transformação, sem nenhuma cobrança. Estão entendendo? Porque a graça de Deus confronta, a graça de Deus aperfeiçoa. E as pessoas não querem ser aperfeiçoadas no poder de Deus. As pessoas, na verdade, amado, a verdade é que elas querem continuar sendo pecadoras. Isso é a verdade. As pessoas querem continuar sendo pecadoras. Elas não querem parar com a vida de pecado. Elas querem saber que Jesus morreu por elas. Oh, glória a Deus, obrigado Jesus, mas eu vou continuar com a minha vidinha de erro. Vou continuar com a minha vidinha de pecado. É isso que as pessoas querem. Então, por isso, não entram por essas portas, infelizmente. Por quê? Tem medo. Tem medo da vida de compromisso com Deus. Porque sabe que aqui, amados, o altar é santo. O altar é santo. É com temor e com tremor que esse pastor está aqui falando para a tua vida. Nós temos aqui um compromisso com aquilo que nós pregamos. Nós não somos hipócritas. Nós nos esforçamos para prosseguir para a perfeição que Jesus tem proposta para cada um de nós. Então, o mundo olha para nós, para as nossas atitudes, olha e vê quem nós servimos. E isso se chama conversão. E mesmo que aqui esta igreja não lote, sabe, amado, eu não fico me iludindo, não. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: a porta que leva à salvação, ela é estreita. E poucos entrarão por ela. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, não foi eu. E eu creio no que o Senhor disse. Assim como ele disse que o profeta não tem honra na própria pátria. Eu sou nascido e criado aqui em Pau Sul. Eu sou um profeta da própria pátria. Então não tenho crédito. Não tenho crédito. Foi quem disse? Foi o Senhor Jesus. Profeta não tem honra na própria pátria. Eu não tenho honra aqui como pastor. Se eu for para uma outra cidade, quem sabe? Se eu for para uma outra cidade onde ninguém me conhece, e eu chego como um pastor da Cristo Vive, um pastor da graça de Deus, e começo ali um trabalho, amado, quem sabe? O meu ministério faz assim, ó. Mas o Senhor, eu penso que me quer aqui em Pau Sul. E eu vou continuar. Com honra ou sem honra, eu vou continuar fazendo aquilo que Ele propôs para a minha vida. Porque eu não quero aparecer. Eu quero que o Senhor apareça. Então, primeiro, profeta não tem honra na própria pátria. Eis-me aqui, pastor Emílio, prazer. Segundo, a porta que leva para a salvação é estreita e poucos entrarão por ela. E a porta que leva para a perdição é larga. E muitos entrarão por ela. Então, aí você começa a perceber. Mas aí o que cabe a nós? Mostrar que nós servimos um Deus verdadeiro. Que de fato nós vivemos a conversão. Nós vivemos a
Nós temos a conversão em Cristo. Nós não estamos aqui hoje cultuando a Deus e final de semana tomando um chopinho. Nós não passamos na Feira da Lua para pegar uma torrinha de chopp. Não passamos. Não, de forma alguma. Nós temos a nossa vida convertida em Cristo Jesus. Amém? Então, não pode ter trevas na nossa vida, igreja. Não pode ter trevas na nossa vida, porque a treva é treva. Treva é o quê? É o inimigo, é Satanás, é o inferno. E nós somos o quê? Luz. Diga, eu sou luz. Então, o que quer dizer a impudicícia? Quer dizer fornicação, imoralidade, paixões desnaturais, relações sexuais ilícitas, tudo que Deus abomina, o que Deus reprova. Mateus 19, versículo 9 diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que é isso? Esse adultério que a Bíblia cita não é apenas um adultério físico, é também um adultério espiritual. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Que nossa vida, amado, não pode ser de adultérios. A nossa vida não pode ser de adultérios. A nossa vida conjugal não pode ser de adultérios, de forma alguma. Amém? De forma alguma. E a nossa vida espiritual também não pode ser uma vida espiritual de adultério. Uma vida que não glorifique ao Senhor, uma vida que não honre ao Senhor. Porque assim, no casamento, quando um dos cônjuges trai, comete o adultério, o que ele fez? Ele desonrou o casamento, ok? Ele desonrou a aliança que ele tinha com aquela pessoa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não honramos ao Senhor, se nós o desonramos, nós cometemos o quê? Um adultério espiritual. Porque nós o traímos. Estão entendendo, igreja? Está claro até aqui? Então, nós não podemos trair o nosso Senhor. Amém? Em Oséias, capítulo 6, versículo 10, veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Então, igreja, como líder, eu sei a luta que é para a nossa igreja, sabe, jamais se prostituir. Eu sei a luta. Então, assim, eu vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição. Aqui não há prostituição. Aqui não há adultério espiritual. Para a glória de Deus, amado, nós somos um ministério santo. Nós somos um ministério bíblico. Nós somos uma igreja de Deus que luta pela verdade, que luta para não se contaminar com a mentira. E muito menos aceitar o pecado em nosso meio. Nós não fazemos isso. Nós lutamos contra o pecado. Se alguém está passando por uma dificuldade, numa situação de pecado, a igreja está aqui para ajudar este irmão a se livrar desta vida horrenda de pecado. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus trouxe vida e vida em abundância. E isso é para mim e para você. Jeremias 3,2 diz: levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Então o profeta Oséias, ele fala de uma prostituição contaminante. E o profeta Jeremias fala de uma poluição, fruto de uma devassidão, de uma graça barata. De uma graça barata. Então isso nós vemos, igreja, todos os dias pelas redes sociais.
Isso tudo é a poluição da impudicícia dentro da obra de Deus. As religiões pagãs, todas incorporam a prostituição como um fato natural. E para dizer não às coisas do mundo, nós temos que ter uma consciência cristã muito forte, muito bem firmada na palavra do Senhor. Nós temos que ter os valores, amados, que nós não podemos negociar. Então eu estou ensinando a igreja, e a igreja tem que entender isto, que nós temos um padrão de comportamento. E esse comportamento é na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, minha conduta, o meu me portar, que prova de fato que eu sou um cristão. Que prova de fato que eu sou diferente. E eu digo, amado, na graça de Deus, não cabe máscaras. Na graça de Deus não cabe máscaras, porque na graça, uma hora ela cai. Uma hora a máscara cai. Então não tem como se perfazer, porque a palavra ela vem e nos aperta. A palavra vem e nos confronta. A palavra vem e vai nos cobrando, amado. E não tem como. Não tem como. Pessoas que andavam conosco aqui, amados. Muitos, a maioria que foi embora. Todas com máscaras. Eu falo isso com mão na Bíblia. Com mão na Bíblia. Com temor e tremor. A maioria que foi-se embora daqui. Todas com máscaras. E um dia a máscara caiu. E não suportaram mais. Não suportaram mais. Então a manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas, amado, tem que ser algo constante, real, verdadeiro. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo fajuto. Porque a graça não é fajuta. 1 Coríntios 5, versículos 1 e versículo 5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Versículo 5: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, veja a repulsa de Paulo em saber sobre a imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. De uma pessoa que tinha relações sexuais com a madrasta dentro da igreja. Olha, amado. Igrejas hoje toleram adultério. Igrejas hoje toleram adultério. Colocam de banco. É verdade, amado. Eu estou falando a verdade aqui. Igrejas que acontecem o adultério, líderes pegam essas pessoas e sabe o que fazem? Colocam elas de banco. Ó, ministro às vezes de louvor. Ó, fica de banco. Até a poeira baixar. Espera lá. O que é isso? O altar é santo. A igreja é santa. Então, amado, não se pode brincar com a palavra de Deus. Não se pode brincar com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,13 diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que tremendo isso. Não é para a impureza. É nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, na forma que nós negociamos, que mostra quem de fato nós somos. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 7,2: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. Olha aí. Então, amado, vou dizer aqui.
O diabo entra, mas entra com tudo nos casamentos de crente. Às vezes, amados, eu fico assim, pasmo com coisas que a gente vê, que a gente fica sabendo. De pessoas que se dizem cristãos e que caem no laço da infidelidade, da traição, do adultério. E sabe por quê? Porque, às vezes, com o esposo ou com a esposa, não tem um relacionamento íntimo 100%. Não tem um relacionamento sexual apropriado para casal. Então, assim, eu vou citar algo aqui. Às vezes o marido, amado, não beija o corpo da sua mulher. Não, porque não pode. Amado, é casado? Pode. A esposa, às vezes, não beija o corpo do seu marido. É casado? Pode. Então, assim, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Então, aquilo que você faz com a esposa, casado no Senhor, casada no Senhor, não é impureza. É impureza quando é feito fora do casamento. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus amados, uma das áreas de impureza é a área sexual fora do casamento. Então, tudo que é fora do casamento é impureza. É impureza. Não é casado, pratica ato sexual, está cometendo impureza. Impudicice. Casamento, homem e mulher, e ponto final. Não se fala mais nisso. Ah, mas a menina gosta da menina. Impureza. Ah, o menino gosta do menino. Impureza. Então, amado, o sexo é permitido por Deus dentro do casamento de homem e de mulher. Fora do casamento é impureza. Então, os crentes precisam aprender a viver o sexo dentro do casamento. 1 Coríntios 7, 3-5 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Pastor, mas o senhor está aí para falar de sexo. Amado, eu sou pastor. Está na Bíblia e eu estou pregando a Bíblia. Né? Porque pode ter aí algum espião de plantão e que, lá o pastor da graça lá, falando de sexo. Eu estou pregando a Bíblia. Aquilo que Paulo ensina a respeito de casamento. E eu estou aqui edificando vidas. Edificando casamentos. Por não se falar desse assunto, muitos casamentos de cristãos são destruídos. Por não se tocar nesta área, não podemos falar. O diabo entra. E aí depois tem que pedir socorro para quem? Vai para o pastor. Ai, pastor, pastor. Pastor o quê? Não cuidou, agora quer o quê? Tem que cuidar, amado. Tem que aprender a cuidar. O casamento é algo que tem que ser cultivado. Tem que ser cultivado. O relacionamento é algo que tem que ser cultivado entre o marido e a mulher. Marido, conceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Quer que desenha? Não precisa, né? Já chega as cartilhas que estão aí nas escolas aí, falando de gênero lá, ideologia de gênero. Já chega as cartilhas que estão aí distribuídas para as crianças aí, falando de ideologia de gênero. Então, marido conceda à esposa que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ah, pastor, eu tenho sim. Tem? Tem, então você não é cristã. Se você diz que você tem sobre o teu corpo o poder,
Tem coisa errada aí. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. A partir do momento que casou, o corpo é do marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha que coisa tremenda. Tem muitos que não sabem disso. É por isso que o casamento às vezes não dá certo. Porque não tem esse entendimento de que o corpo já não é mais dele. O corpo já não é mais dela. Pertence a alguém. Estão entendendo? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás, olha lá, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amado, olha, tem casal aí, amado, que às vezes, né, graças a Deus não é o caso nosso aqui na nossa igreja, mas casal aí que fica às vezes quase um mês sem ter relação. Tem casal que fica 2 semanas, às vezes, sem ter uma relação. E aí o que acontece? Satanás, ele vai tentar. Por causa do quê? Da incontinência. Por causa da incontinência. Aí o que acontece? Chega o adultério. E sabe o que Jesus disse, amado? Jesus disse que para alguém cometer o adultério, não precisa nem cometer o ato. Simplesmente o fato de olhar e cobiçar. Olhar e... como as obras do Senhor são maravilhosas. Já cometeu adultério. Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo a necessidade do bom relacionamento sexual dentro do casamento? Vocês estão entendendo isso? Então, sério mesmo? Amém? Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, paixão lasciva é aquela paixão que dura 6 meses ou 1 ano e depois acaba. Isso é paixão lasciva. O amor, amado, ele é sólido. O amor, ele é duradouro. Estão entendendo? Ele jamais acaba. Porque quando alguém decide amar, não acaba. Não acaba. O amor que acaba é porque a pessoa nunca amou. A pessoa nunca decidiu amar. Porque o amor é aquilo que tudo suporta. Efésios 5,3 diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Efésios 4,19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então nós precisamos conhecer a nossa carne, igreja, para que ela não venha nos envergonhar. Quando se fala de impureza, não são apenas as sexuais, mas também as religiosas, como eu já disse aqui, o adultério, ele não é somente o sexual, ele é também o espiritual. Então, por exemplo, a idolatria, não é? Se eu sou um crente e tenho um ídolo na minha vida, eu tenho um ídolo na minha casa, isso é uma impureza espiritual. Se eu sou um crente, sabe, vou ver horóscopo, isso é adultério espiritual. Nós não precisamos fazer ou ter nada disso na nossa vida. Nós temos uma aliança com Jesus. Então, Paulo fala em cobiça, em impudicícia, toda sorte de impureza, avidez, paixão doentia, e isso tudo é cobiça. Nós teremos essa luta contra a nossa natureza carnal enquanto nós vivermos. Enquanto nós vivermos, nós teremos essa luta. Provérbios 21, 26 diz: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá
e nada retém. Quando eu sou dominado por cobiça, eu cobiço todo dia. Provérbios 23:3. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Provérbios 28:25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Amém? 1 Coríntios 10:6 diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então Deus nos dá vários exemplos pela palavra e diz para nós: não cobice. Ok? Não cobice. 1 Coríntios 10:7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha, amado, idolatria pode ser uma estátua. Nós sabemos que pode. Amém? Amém? Pode ser uma estátua? Amém. Mas também pode ser um carro. Amém? Pode ser uma fotografia. A idolatria pode ser um filho. A idolatria pode ser um marido. A idolatria pode ser uma esposa. E nós precisamos ter todo cuidado para não cair neste laço de Satanás. Porque se algo está ocupando o lugar de Deus na minha vida, isso é idolatria. Entende? É fácil você identificar se há alguma idolatria na sua vida. Se algo está ocupando o lugar de Deus, que é a primícia do nosso viver, se está ocupando, é idolatria. Então não coloque o seu coração nas coisas desta terra, coloque nas coisas de Deus, se firme nestas coisas e se envolva cada vez mais com o reino. Efésios 5:3 diz: nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Então há coisas que não podemos, nem devemos falar, nem devemos, repassar. Então, amados, olhe a sua conduta, olhe o seu comportamento, tenha cuidado com o seu comportamento. Tem impureza? Tira. Tem cobiça? Tira. Tem idolatria? Tira. O que entristece Deus não pode ter na nossa vida. O que entristece a Deus, amado, se há na nossa vida, tem que ser tirado. O evangelho, ele é sempre o objetivo central dos ataques de Satanás. O grande objetivo de Satanás é parar o evangelho, sabia? Sabia que o objetivo principal de Satanás é parar essa igreja? Não é parar a minha vida ou parar a tua vida, é parar essa obra, parar esta igreja. Parar a divulgação do verdadeiro evangelho. Então o que o inimigo faz? Ele cria as religiões falsas, ele faz a oposição, ele persegue a igreja, ele cria doutrinas falsas. E aí vem um teólogo e diz que tem coisas na Bíblia que está desatualizada, que tem que atualizar. Vem o Papa e diz que temos que apoiar o casamento gay. É mole. Amados, nunca aceite ouvir nada dessas coisas. Nunca dê ouvidos a esse tipo de coisa. Porque são táticas que o inimigo usa para impedir a propagação do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, da verdade de Deus. Deus criou uma reforma dentro da Igreja Católica com Martinho Lutero. Há 503 anos atrás. Daí saiu a reforma protestante, apareceu a Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana e um monte, etc. E todas as igrejas evangélicas nasceram da reforma de Martinho Lutero, todas. Mas quando você vê características que não são da reforma, e no lugar que tem uma placa chamada igreja, em vez de você encontrar uma igreja reformada, você encontra o quê? Uma igreja deformada. E isso deforma vidas. Isso deforma, não transforma vidas. Então, Efésios 4,14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, olha, tem óleo santo, óleo ungido, tem a vassoura ungida, tem o rodo ungido, tem a pazinha ungida, tem a rosa ungida, tem a água ungida, tem o sabonete ungido, tem o lencinho ungido, tem a fronha, tem o travesseiro, tem o sal, tem tudo ungido, tudo que você pensar tem.
E tudo tem seu preço. E o que é isso? Vento de doutrina. Doutrina é solidez. Doutrina é o que nós vivemos aqui. Doutrina é o que você recebe aqui da parte de Deus. Doutrina é alicerce. Doutrina é a rocha. Doutrina é aquilo que faz você ser imitador de Deus. Então quem cria vento de doutrina é os homens. Pela astúcia que induzem ao erro. Paulo já disse isso. Deus já disse, olha, vai ter homens que vão induzir ao erro. Que vão criar suas próprias doutrinas. Então dê graças a Deus, igreja, porque você está numa igreja saudável. Dê graças a Deus que você tem um pastor que não, sabe, que não se corrompe, que luta pela verdade. Muitas vezes sozinho, mas luta pela verdade. Então nós não andamos em vento de doutrina. Nós andamos numa sã doutrina. Colossenses 2,8 diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então olha, em Cristo não há filosofia, não há vãs sutilezas. Em Cristo o que há? Graça e verdade. 1 Timóteo 1,10 diz, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe. Tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então nós temos uma sã doutrina. E nós sabemos que muitos se opõem a ela. Amém? Então nós temos a doutrina sã. O que é a sã? É saudável, é verdadeira, é uma doutrina perfeita. E nós não temos parte com Moisés. Aqui o justo vive por fé. Então tudo aquilo que se opõe à sã doutrina é impureza. Está entendendo, meu amado? Tudo que se opõe à sã doutrina é perjúrio, é mentira. E neste ministério nós temos o cuidado com a sã doutrina. 2 Timóteo 4,3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Então tem pessoas que não suportam ouvir da predestinação, não suportam ouvir do livre-arbítrio, não suportam o pastor falar que tem muitas pessoas boas aí fora, mas não são salvas. Eles não suportam. Eles dizem, mas como assim? Como assim? A Bíblia diz. A Bíblia diz que não são todos que são salvos. Então, não suportam ouvir falar do livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio. Não suportam ouvir falar das duas sementes. Eles não suportam o que é são, o que é a verdade. Eles querem ser e continuar sendo enganados. Eles querem continuar naquilo que é doente. Evangelho, amado, gera mudança. Evangelho gera transformação. Evangelho gera um comportamento santo. Evangelho gera atitudes de fé. Evangelho é viver na luz e não nas trevas. Então, quando o pastor toca numa área na vida da pessoa e ela não gosta, ela vai embora da igreja. Ela vai procurar outro lugar que lhe agrade. E, infelizmente, é assim. E não só na graça de Deus, mas na maioria das igrejas, amado. Os pastores, como diz, pisam em ovos com as ovelhas. Por quê? Porque não podem pregar, ou não querem pregar, para quê? Para agradar, para satisfazer o ego, para que a igreja permaneça cheia, para que a arrecadação seja maior. E eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é em pregar a verdade. Tito 2,1 diz, tu, porém, aleluia, fala o que convém à sã doutrina. Então, gostem ou não gostem, eu estou aqui para falar aquilo que convém à sã doutrina. Amém? E nós entendemos que não precisa ser aperfeiçoado em nada a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é perfeita. Quem precisa ser aperfeiçoado somos nós. Quem precisa prosseguir para a perfeição somos nós, de acordo com a palavra. Ou seja, a nossa vida tem que ser adaptada à Bíblia Sagrada. E não a Bíblia Sagrada ser adaptada à minha vida. Entendem isso?
A Igreja Católica, mas está criando uma nova Bíblia aí. Sabia? A Igreja Católica, ela está criando uma nova Bíblia, que não irão chamar de Bíblia, para induzir o povo ao erro. Então, eu vou pregar e dizer a verdade enquanto o Senhor, meu Deus, me der fôlego de vida. Para quê? Para defender a fé evangélica. Para defender a fé evangélica. Amado, eu sei muito bem por que Deus me colocou nesse altar. Deus não me colocou nesse altar para ser político. Deus não me colocou, eu não entendo de política, eu não sei de política. Amém? Eu sei do que é certo e do que é errado. Eu sei do que é bênção e que é maldição. Eu entendo de Bíblia. De Bíblia eu entendo. De política eu não entendo. Então, Deus, eu sei que Deus não me colocou nessa terra para ser um político, para fazer parte de política. Deus não. Deus me chamou para ser o anjo de uma igreja. Deus me chamou para ser um anjo de um aprisco. Então eu tenho essa certeza. Amém? Eu tenho um chamado da parte do Senhor. Em Hebreus 13:9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então tudo que é fora daquilo que a Bíblia ensina, como por exemplo o sal, o óleo, as campanhas, as roupas, que a salvação se perde, tudo, o livre-arbítrio, amado, tudo isso é doutrina estranha. Acredite na graça, acredite no pacto perfeito de melhores e superiores promessas. Diz a Bíblia que a lei é fraca e inútil, que ela nunca salvou e aperfeiçoou ninguém. Então, doa a quem doer, nós, deste ministério, sempre vamos ficar dentro da Bíblia Sagrada. Se está escrito, nós cremos. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que sério que é isso. Então, onde que os espíritos enganadores e o ensino de demônios estão atuando? Nos lugares chamados de igreja. E Apocalipse 18:1-2 diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você sabe, amado, que a Babilônia, é um sistema religioso, que é a morada de demônio e covil de toda espécie de espírito imundo. E esse lugar sujo, imundo, com maldade, avareza, toda espécie de impureza, nunca foi verdade, nunca foi uma igreja de Cristo de fato. E nunca foi verdade que toda religião é boa, como as pessoas dizem aí. O importante é ter uma religião. Negativo. Negativo. O importante, amado, é viver a sã doutrina. Isso é importante. Ter religião? Eu tinha religião. Eu estava lá no centro de Macumba. Era uma religião. Boa? Não. Não é boa. Diante da Bíblia não é boa. Eu fui espiritista. Para muitos aí o espiritismo é bom. É uma religião boa? Negativo. Eu frequentei a igreja católica. Juntamente com esses lugares. Eu andei junto. Igreja católica é uma religião boa? Negativo. Porque não é a verdade da Bíblia. Não é a verdade de Deus, não é a sã doutrina. Não transforma. Minha vida só foi transformada de fato quando eu conheci a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Só há um caminho, igreja.
Só há uma verdade e uma vida. E é Jesus. E Apocalipse 3,9 diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então os lugares enganam as pessoas com a Bíblia, com imagens, e estão aí enganando como se fosse verdade. 2 Coríntios 11,3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como que o inimigo faz para corromper a mente e apartar as pessoas da simplicidade da sã doutrina e da pureza que é devida a Cristo? Vamos lá. 2 Coríntios 11,4. Vamos ver como Satanás faz isso. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, olha como é que o inimigo faz para enganar. Então, amado, eu não tolero a lei. Eu fui cortado pela palavra da graça. Eu não tolero mais a lei. Eu não tolero mais o espírito de Jezabel. Eu não tolero mais a idolatria. Eu não tolero. Não tolero. Por quê? Porque eu sei e conheço a verdade. Se eu tolerar, eu estou sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Se eu tolerar, eu estou sendo um ministro de Satanás e não de Deus. Porque a lei é um ministério de condenação e morte. E eu sei que Jesus já nos deu vida e vida eterna. E só eu sei como eu era, amado. E só, sabe, o que eu vivi lá atrás, a luta. O que eu tinha que fazer, sabe, achando que eu tinha que fazer para ganhar poder. Tinha que jejuar. Tinha que pagar o preço. Sai e entra da presença de Deus. Uma confusão só na minha mente e na mente das ovelhas. Todas perdidas, todas sem rumo. Sem saber o que fazer. Esperando uma campanha nova. Esperando um pregador novo. Esperando um uau. Hoje o culto vai ser de arrepiar. E palavra que é bom, nada. Então, amado, hoje eu tenho vida de comunhão com Deus. E isso que eu ensino para você. Porque a falsa doutrina, sabe, onde Satanás ganha a posição dentro das igrejas e escraviza o povo de Deus. Então podem falar o que quiserem de mim. Eu sou a favor do evangelho da incircuncisão, o evangelho dado a Paulo. Ponto final. Nós somos este ministério, imitador de Paulo. Em Atos 20, 29 a 31 diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amados, Paulo chorava. E ele dizia: é por graça, é por predestinação, por eleição. Seu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode tirar. Efésios 5:3, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Tem coisas que quando conhecemos, amado, coisa que quando nós conhecemos e nós vemos que é mal, nós temos que nos afastar logo. Porque a nossa sociedade, ela se ofende quando a igreja mostra biblicamente que Sodoma e Gomorra foram condenados por causa da sodomia. Sabe o que eles dizem? Que Deus é mau. Que Deus é injusto. Quando você diz que foram destruídas com fogo. As pessoas dizem: nossa, que Deus bravo, que Deus ruim. A sociedade se irrita
Mas Deus condenou por causa da sodomia, por causa do lesbianismo, por causa do homossexualismo. Então, meu amado, aí eles falam que precisam atualizar esses versículos ou tirar da Bíblia, como fez a Igreja Católica em Êxodo 20. A Igreja Católica tirou o Êxodo 20, que diz sobre imagem de escultura. Então, meus amados, santos são pessoas convertidas, que têm um padrão de vida bíblica, que é o povo de Deus, de fato. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, diga graças a Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não podemos mais permitir, amado, nada que não seja bíblico dentro da nossa vida, dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja. Nós não podemos nos deixar arrastar pelo paganismo, pelo modismo, pelo liberalismo espiritual, seja lá o que for. Aquilo que desagrada a Deus não pode fazer parte da nossa vida. Efésios 5,4 diz, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O que quer dizer torpe? Torpe quer dizer palavras de iniquidade, de imundícia. Chocarrices são palavras de leviandade. Então não permita piadas feitas com a Bíblia. Não permita piadas feitas com o nome de Jesus. Não permita, amado, que se brinque com a palavra de Deus. Não se brinque com aquilo que é santo e sagrado. Isso é chocarrice. Efésios 5,5 diz, sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, amados, 1 em 4 crentes não creem na verdade absoluta da Bíblia. Se na verdade, sem a verdade absoluta, o que tem? O que vem? Engano e ilusão. As pessoas acabam em acreditar na mentira. Agem de acordo com a mentira. Muitas pessoas perderam o amor pela verdade. Não perca o amor pela verdade, amado. Lute pela verdade, lute pela graça. As áreas de ataque do diabo é sobre aquilo que o Senhor criou de mais precioso, que é o homem e a mulher. Satanás quer destruir a família cristã. A família que teme a Deus. A família que honra a Bíblia Sagrada. Gênesis 5,2 diz, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Os ataques do diabo não são moderados. Ele quer matar, roubar e destruir. Por isso existe a igreja, para capacitar a tua vida contra os ataques. Gênesis 1,27 diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus amados, como eu já disse, neste altar, eu repito, nós aceitamos qualquer tipo de pessoa aqui dentro. Porque a pessoa pode estar em uma situação terrível na sua vida e queira se libertar. Queira sair daquela vida. Queira, de fato, ter uma vida digna e honrosa diante de Deus. E a verdade é libertadora. Eu cheguei à igreja, amado, com a minha vida totalmente destruída. Frequentando centro de macumba, cheirando cocaína, tomando cerveja, fumando, totalmente sujo e impuro. E hoje eu estou aqui no altar de Deus, com a minha vida transformada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a prova viva que Deus ama o pecador e tem para ele um plano perfeito de vitória. Amém? Então, a verdade, só a verdade é libertadora. Casamento é sagrado. Não pode ser mulher com mulher, não pode ser homem com homem, e etc. Então o ataque ao gênero é do diabo. Satanás vem e diz que toda religião é boa. Mentira! Religião não existe. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar o homem a Deus.
João 14,6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado, o único que pode dar acesso ao homem a Deus é Jesus. Se não passar por Jesus, não tem ligação a Deus. Não tem reconciliação, amém? Então não existe várias religiões, existe um Deus, único e verdadeiro, que habita dentro de você, que te regenerou, que te fez um novo homem, que te fez uma nova mulher. Mateus 7,14 diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então nós renunciamos muitas coisas, amado, para estar aqui servindo a Cristo. Eu renunciei à minha vida. Minha família renunciou à própria vida. Então eu glorifico a Deus por aqueles que também renunciaram, por aqueles que lutam aqui comigo, lado a lado, pela fé cristã, sabe? Indo na contramão da sociedade, indo na contramão do mundo, indo contra críticas, indo contra perseguições, contra calúnias. Então eu glorifico a Deus pelas coisas que eu tive que renunciar em favor da obra de Deus. A Bíblia diz que um dia nos atos do Senhor vale mais que 1000. E eu não troco. Eu não troco um dia na casa do Senhor por nada. Eu não troco um dia de compromisso na casa do Senhor por outra coisa. Sabe? Porque estar na casa de Deus é o meu prazer. A porta é estreita. Eu sempre digo aqui, a minha mãezinha, que o Senhor já recolheu, ela não entendia isso. Ela não entendia que eu queria era estar na igreja, que eu queria, eu trocava e ela ficava brava, meu pai ficava bravo, não entendiam. Mas eu estou aqui para a glória do Senhor e eu creio no meu galardão que está preparado para aquele dia. Então a porta é estreita, a porta não é de libertinagem e Deus não honra onde Ele não é honrado. Então eu, como seu pastor, estou aqui lhe mostrando os ataques do inimigo, onde ele ataca e qual a sua posição em Cristo. Eu quero também mostrar uma outra área que o inimigo está atacando hoje, que é na educação, e nós temos que estar muito atentos. Em Provérbios 18,15 diz assim, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então você precisa estar na casa do Senhor, ouvindo as verdades, protegendo a sua mente, protegendo os seus filhos. Deus te trouxe aqui para ser pastoreado. Então eu estou aqui lhe trazendo conhecimento. Os ataques hoje, amados, estão sendo em cima do ensino. Criaram hoje o kit gay. O Estado não tem nenhuma responsabilidade com a educação sexual dos nossos filhos. Quem ensina e educa é o pai e a mãe, não é o Estado. Querem fazer com que as nossas crianças digam que não tem gênero, que elas podem optar o que vão ser. Isso é ataque do diabo. Nós precisamos lutar com a fé, lutar com a verdade. Provérbios 1,10 diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Eu vi na rede social essa semana, mano, uma mãe relatando a sua alegria ao ver a felicidade do filho quando recebeu uma boneca de presente. Ou seja, o filho, criança, pediu para a mãe uma boneca. E a mãe foi e comprou a boneca e entregou para o seu filho de presente. E ela relatando a satisfação pessoal dela em ver a satisfação do filho ao receber a boneca como presente. Isso é Deus? Isso é Satanás. Isso é o diabo destruindo valores, destruindo princípios e dizendo, olha, tá vendo? Ele é uma menina. Não tem problema nenhum ele ser uma menina. Amado, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. O que eles chamam de certo, Deus chama de errado. E assim nós vamos permanecer, chamando certo de certo e errado de errado. Amém? Eles querem seduzir com o gênero, com a educação errada, nós não consentimos. A minha especialidade como pastor não é lhe ensinar nada daquilo que está fora do que Deus me chamou. Amém? Ele me chamou para ensinar a verdade, para ensinar a Bíblia. Então todas as nações que optarem por esse tipo de governo, empobreceram. Todos as que optaram por esse tipo de governo empobreceram. Não tem herança no reino de Deus.
Nós não podemos ficar, sabe, obcecados pelas coisas do mundo. As coisas do mundo na nossa vida já passaram. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos que viver o melhor da nossa vida agora. Nós temos valor. Amém? Eu vou para a reta final dizendo que neste ministério nós não aceitamos o racismo. Aqui não há cor. Aqui não há cor. Amém? Não há cor. Aqui nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu vi também na rede social essa semana algo que eu achei muito interessante a respeito do racismo. A pessoa escreveu lá, quer entender o racismo? É simples assim. E aí veio uma imagem. A imagem era de 3 ovos. 3 ovos. E cada ovo com uma casca de uma cor diferente. Tinha um branco, tinha um avermelhado, mais marrom, e tinha um outro que eu não me lembro a cor, mas era uma cor diferenciada. Eram 3 tipos de cores de ovos. E aí estava escrito assim, são diferentes, né? Na foto abaixo estavam os 3 quebrados em 3 pratos. Não são diferentes, são iguais. Ou seja, o Espírito, o que está dentro. Entendeu? Se é filho de Deus, são iguais. Iguais a nós. Não há diferença. Estão entendendo, igreja? Então aqui não há cor. Aqui não há cor. Aqui há filhos de Deus. Nós somos uma família. Então assim como imagina a sua alma, assim você é. Você tem valor. Nunca diga que não será nada na sua vida. O Senhor tem propósitos e planos para mim e para a tua vida. Todos temos defeitos e fraquezas, mas Jesus nos ama incondicionalmente. Nunca permita que as pessoas do mundo esfriem a tua fé e o teu amor a Jesus. Amém? Se ele te deixou chegar a um deserto, agradeça, porque logo você estará na terra prometida. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos erros. Todos eles estão em nós. Todos eles estão em nós. Então somos nós que temos que corrigir na nossa vida, não corrigir a palavra. Amém? Todos os erros que nós encontramos na Bíblia, na realidade, estão na nossa vida. Porque a Bíblia é inerrante, não comete erros. Concentre-se em Jesus, seja luz, seja sal desta terra. Deus tem muito mais para a nossa vida e apenas um começo de um recomeço. Você crê nisso? Ainda este ano, ainda este ano, ainda este ano. Haverá fé nesta igreja? Nós somos o povo que vive por fé. Então não se concentre nas suas fraquezas, concentre-se em Jesus, nas verdades que dão vida, que geram um novo homem e uma nova mulher. Porque o Senhor é contigo. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos, ó Deus, por nos ensinar. Te agradecemos, Pai, por nos mostrar o caminho da perfeição. A tua palavra, Deus, a boa semente foi semeada. E eu creio que ela caiu em terra boa. E dará
o seu fruto, para louvor e glória de teu nome. Assim é o desejo do meu coração, ver vidas transformadas, Pai. Ver vidas vivendo a tua abundância, recebendo a herança de Deus, vivendo de fato, Senhor, o reino em todas as áreas do seu viver. Este é o desejo do meu coração. E eu lhe peço, Pai, para que assim se manifeste nesta igreja, que assim seja de fato verdade nesta igreja, Jesus. Um povo que vive realizado em todas as áreas. Um povo que vive a alegria de ser cristão. Um povo que vive, Senhor, a alegria de ser salvo. Um povo que vive a alegria do Evangelho. Assim eu oro, Pai. E creio, Deus, que haverá um novo tempo. Que haverá, Senhor, uma nova história. Que haverá, Jesus, para cada um de nós aquilo que o Senhor determinou. O plano perfeito de vitória. O plano perfeito de vitória. Pode-se, ó Deus, hoje algo não estar como o Senhor determina, como o Senhor nos mostra, mas nós sabemos que isso será alinhado, isso será arrumado, isso vai deixar de existir na nossa vida. Aquilo que não condiz com a tua verdade, aquilo que não condiz com a tua graça, Senhor, se ainda há no nosso viver, deixará de existir, irá desaparecer para dar lugar ao novo. Aquilo que é velho irá desaparecer para que o novo seja estabelecido em nossa vida, para louvor, honra e glória de teu nome. Assim eu oro, assim eu recebo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Todos que oraram comigo, digam amém, amém e amém. Aleluia. A Jesus toda a glória.